Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série de trabalho sobre o trabalho, eu vou apresentar para vocês uma demonstração, então vai ser um vídeo mais matemático aqui, que eu vou falar sobre o trabalho de uma força variável, né? Então nos vídeos sobre trabalho de força gravitacional ou força ou trabalho no começo, quando eu apresentei a noção de trabalho, eu falei para vocês que a fórmula é, F escalar D, então a força escalar o deslocamento, funciona como uma força constante. Ok? Quando eu apresentei para vocês a noção de trabalho de uma força elástica, eu falei para vocês que a força elástica não era constante e eu apliquei um método, né, para a gente considerar ela constante em pequenos segmentos, né, então em pequenos intervalos, e depois a gente acabou pegando uma integral, né? E na verdade eu apresentei isso como um caso da força elástica, mas isso pode ser generalizado para todo o trabalho de força variável. Vocês vão ver que na vida real a maioria das forças não são constantes, elas são variáveis. Então é muito importante vocês saberem calcular o trabalho de uma força que não é constante, ok? Obviamente, eu vou demonstrar o trabalho de uma força variável e vocês vão ver que mesmo se a força for constante, as fórmulas elas vão se manter, né? Então isso é meio claro, porque senão matematicamente isso não ia funcionar, não ia dar certo, né? Então eu convido vocês a verem o vídeo do trabalho de uma força elástica, que eu apresento realmente a noção de pegar pequenos segmentos, né? Porque naquele vídeo o que eu tinha dito para vocês é que W, então o nosso trabalho, pode ser escrito como a soma de pequenos segmentos. Então, a soma da força F de J, então a força em cada pequeno segmento, vezes um ΔX. Ok? Então, vocês veem que uma análise dimensional é bem-vinda aqui. ΔX é um deslocamento, F é uma força, a gente soma então newtons vezes metros, então newtons vezes metros são joules, então aqui a gente tem realmente uma energia, então um trabalho, né? E eu falei para vocês que a gente vai pegar o limite quando delta de x tender a zero, então os segmentos vão se afinar bem um pouquinho. Isso daqui vai tender a uma integral, né? Uma integral também conhecida pelo nome de soma infinitesimal, ok? Então, na verdade, o que eu tinha dito para vocês é que a gente pode dizer que um trabalho é igual ao limite quando ΔX tende a zero, dessa soma, então de FJ vezes ΔX, então que isso daqui implica que o trabalho vai ser igual à integral do ponto inicial ao ponto final de f de x dx. Ok? Então a definição de uma integral é isso, a gente pega uma soma, né, de retângulos e afina, né, uma das definições da integral é isso, então aqui na verdade a gente pode dizer que se a força não for constante, a gente pega simplesmente a integral, né? Graficamente isso daria o quê? Então se a gente tem um gráfico aqui, então um gráfico, vamos botar as ordenadas e as abscissas, né? Temos o nosso x, temos o nosso f de x, então a nossa força, né? Temos o nosso x inicial e o nosso x final, né? E a diferença é que uma força constante ela vai poder ter esse formato aqui, né? Então suponhamos que tem esse formato aqui e a gente quer calcular o trabalho de xi a xf. Ok? Então, se a gente está pegando a integral de f de x entre xi e xf, na verdade, o trabalho é simplesmente a área sobre a curva aqui. Ok? É simplesmente uma integral. Tá? Isso funciona, obviamente, para forças constantes. Né? É que a diferença é que uma força constante, uma integral, bom, a gente pode calcular, mas não precisa. Uma somatória pode ser bem-vinda, né? Vai ser força vezes deslocamento, né? Porque se é uma constante, F vai sair aqui. Então, vamos ter F vezes XF menos XI. Ok? Então vocês veem que para uma força constante essa fórmula se mantém, só que ela é bem mais generalizada, né? Então vocês veem que a gente pega pequenos retângulos, vão afinando, né? Eles vão converger a uma superfície inteira e assim a gente tem que o trabalho é a área sobre a curva, né? Então é a integral de xi a xf de f de x dx. Obviamente, eu sempre falei para vocês de problemas em uma dimensão, só que isso daí funciona e se mantém para problemas em duas dimensões, né? Se a gente supõe que temos uma força F, né, vetorial, que vai ser então um componente em x, mais um componente em y, mais o componente em z. Então, f de z, z. Ok? Então, obviamente, aqui temos uma força em três dimensões, então a gente não fez muitos exercícios sobre isso, mas na série de vetores vocês entenderam que o mundo real no geral é em 3D, ou se vocês estão em conceitos mais complicados, pode ser até em 4D, né? Mas
no dia a dia a gente vive no mundo 3D, então vamos ter componentes em X, Y, Z, né. Então, obviamente, a noção de trabalho tem que se manter, né, porque senão não serve para nada a noção de trabalho, né. Então, obviamente, a gente pode fazer um vetor infinitesimal, então a gente nomeia ele dr normalmente, então vamos ter que dx segue x, vamos ter que dy segue y, né, e vamos ter dz que segue z. Isso daqui por quê? Porque vocês sabem que uma integral sempre tem um elemento infinitesimal, que seria o nosso dx, que seria o Δx quando Δx tende a zero, beleza? Então a gente considera o trabalho, o trabalho dw, né, então o trabalho infinitesimal do trabalho, né, então vai ficar dw aqui. Isso daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a f escalar o nosso vetor infinitesimal dr, ok? Então, de acordo com as regras do produto escalar, vai ficar então igual a fx dx mais fy dy mais fz dz. Ok? Então isso daqui é a regra do produto escalar, né? Obviamente, isso daqui funciona se a força for constante, né? Então, se a força for constante, a gente só faz fx vezes o deslocamento em x, mais fy vezes o deslocamento em y, etc, etc. Se a força não for constante, vamos ter então w, que é igual a integral então do ri a rf, então o começo do nosso vetor 3D ao final do vetor 3D de dw. Então a gente decompõe essa integral nas três dimensões, então vai ficar de xi a xf de fx dx, mais yi a yf de fy dy, mais zi a zf de fz dz. Ok? Então vocês veem que funciona muito bem no sistema 3D, né? Obviamente, o sistema 3D tem muito mais cálculo a ser feito, porque a gente tem que tomar em conta das outras coordenadas, das outras dimensões, né? Mas vocês veem que a técnica é exatamente igual, ok? Então agora eu vou demonstrar como é que ficaria a fórmula do trabalho utilizando a segunda lei de Newton, né, utilizando a força variável, né, para vocês entenderem que na verdade realmente vai voltar ao mesmo e que o trabalho ainda se mantém como uma variação de energia cinética. Então vamos lá, né? Então eu fiz que o trabalho igual à integral de fx dx, eu vou só me preocupar na dimensão x, e aí eu falo que de acordo com a segunda lei de Newton em projeção em x, temos que F igual a massa vezes aceleração. Ok? Então vocês entendem aqui que a massa vai ser uma constante, então ela vai sair, mas a aceleração nem tanto, né? Porque a aceleração é a derivada da velocidade de acordo com x, que então é a derivada segunda de x de acordo com x. Então como é que a gente se sai disso, né? Primeiramente, a gente sabe que ma dx é a mesma coisa, o que eu falei, é a derivada da velocidade. Então vamos ter m dv sobre o tempo, então dt, vezes dx. Ok? E agora a gente vai utilizar a regra da cadeia. Então eu fiz um vídeo sobre a regra da cadeia na minha série de matemática. Vamos ter que dv sobre dt. E agora eu vou realmente dar uma de físico, né? Então vocês que são matemáticos, vocês não vão gostar tanto, mas funciona muito bem. Temos que dv sobre dt é a mesma coisa que dv sobre dx vezes dx sobre dt. Então aqui eu só decompus a fração. Então temos dx que vai se eliminar com dx, então temos dv sobre dt aqui, né? Então se a gente reescrever isso, vai ser a mesma coisa que dv sobre dx, ok? E dx sobre dt é a velocidade, então temos v, ok? Então isso daqui implica que massa vezes aceleração dx é a mesma coisa que massa vezes velocidade dv, ok? Então aqui eu só fiz basicamente uma mudança de variável, tá? Indiretamente eu fiz uma mudança de variável. Então vamos ter que o trabalho vai ser igual à integral, então, de VI a VF, né? Então, de acordo com a mudança de variável, de MV dV. Então, isso daqui vai ser igual a M vezes a integral de VI a VF de V dV. Então, isso daqui vocês sabem integrar, fica V ao quadrado sobre 2, vocês avaliam em VF menos VI, então vai ficar 1 sobre 2 M, fator de VF ao quadrado, menos VI ao quadrado. Ok? Então vocês veem que mesmo que a força não seja constante, temos aqui ainda a noção de variação de energia cinética. Ok? Então temos que o trabalho igual uma variação de energia cinética.
ok? Então, por enquanto, realmente eu não disse nada de novo, eu só adaptei as nossas fórmulas e eu demonstrei matematicamente que elas se mantêm. Então a gente consegue generalizar mais as nossas noções, nossas fórmulas matemáticas em física, sem se preocupar que elas vão parar de funcionar, porque não é o caso, a tendência é sempre que elas continuem a funcionar. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá. Não vou fazer um exercício, porque não tem muito interesse, eu poderia dar uma força em vários vetores e calcular numericamente, se vocês quiserem, mas vocês vão ver que no realmente ao longo das nossas séries e do nosso entendimento em física, eu vou acabar aplicando isso várias e várias vezes, então a gente não precisa necessariamente de um exercício, ok? Então esse foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Nós vemos nos próximos vídeos. Até mais.